E exaltado seja o nome de Jesus nessa tarde, onde nós estamos aqui mais uma vez para anunciar a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. E a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, eu vou ler aqui uma mensagem aqui da palavra para você que está aqui nessa feira, você que está trabalhando, você que está passando, você que está ouvindo, escutando a palavra de Deus. Eu vou ler aqui no livro de João, Epístola de João, capítulo 3, e o versículo 8, que diz assim, ó: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí aqui no versículo 10 diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Essa é a mensagem, e eu vou nesse momento aqui orar em nome de Jesus. Vamos apresentar a palavra de Deus para que Ele possa falar aos nossos corações. Maravilhoso Deus e eterno Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra aberta é um livro, mas quando nós abrimos e lemos, é a Tua boca falando conosco. Que através dessa pregação, que através, meu Deus, da ministração da Tua palavra, vidas, almas possam se render aos Teus pés, em nome de Jesus. Então aqui, amados, a palavra de Deus aqui está falando para nós. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Se você anda na verdade, você vai praticar a verdade. Ou seja, em outras palavras, se você aceitou Jesus, se você confessou o nome de Jesus, tem pessoas que abrem a boca e dizem: irmão, desde o dia em que eu nasci, eu já sou de Jesus. Mas como é que você é de Jesus se você anda na injustiça? Porque a Bíblia, a palavra de Deus aqui, ela diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é os filhos do diabo? Né? É aqueles que andam na prática, meu irmão, do pecado. É aqueles que andam na injustiça. É aqueles que andam vamos dizer assim, que se aparta do evangelho. É aqueles que muitas das vezes eles escarnecem a palavra, porque na verdade, meu irmão, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e servir a Satanás. Nós não podemos servir a Deus e servir as drogas. Nós não podemos servir a Deus e servir a prostituição. Nós não podemos servir a Deus e servir a nós mesmos. Nós temos que fazer uma renúncia. É que nem Jesus, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele quis dizer que nós temos que deixar o pecado, que nós temos que deixar, meu irmão, aquilo que desagrada a Deus, porque Jesus, ele ama o pecador. Jesus, ele ama a todos. Se ele não amasse, ele não teria morrido na cruz por nós. Se ele não amasse o homem, ele não teria sido tratado como criminoso, porque naquele tempo só quem ia para a cruz eram os criminosos.
Naquele tempo, meu irmão, os romanos, naquele tempo, Roma, eles pregavam, aleluia, os criminosos numa cruz, e ali eles ficavam horas e horas agonizando, até dar o último suspiro. Jesus não cometeu nenhum crime para que ele fosse para a cruz, mas foi para que os meus pecados, foi para que os seus pecados viessem ser perdoados. Porque na verdade, meu irmão, Jesus, ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, meu irmão. Você está vendo aí, meu irmão, o inimigo, glória a Jesus, usa as pessoas para querer amedrontar. Eu não quero saber de Bolsonaro, aleluia, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber aqui de Jesus, né, irmão? Aleluia. Então a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada, meu irmão. Você vê, meu irmão, que o homem, ele se levanta contra a palavra de Deus. Você vê que o homem se levanta contra os ungidos de Deus, né? O diabo quer amedrontar, o diabo quer tirar o foco da palavra, mas ele não vai conseguir, glória a Jesus. E aqui a palavra de Deus, aqui ela diz aqui para nós, aqui na epístola de João, capítulo 3, e o versículo 8, o Senhor diz assim, ó. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Jesus. O Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo, meu irmão. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida, somente ele é que pode salvar, somente ele é que pode libertar, somente ele é que pode fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. Mas para que ele possa fazer, nós temos que querer, nós temos que tomar uma decisão, porque Deus, ele não faz nada forçado. Deus só faz algo na vida do ser humano quando o ser humano quer, meu irmão. Quando o ser humano abre a porta do seu coração. Você vê que Jesus, ele morreu na cruz, foi por todos. Jesus, ele morreu pelo macumbeiro. Jesus, ele morreu pelo homossexual. Jesus, ele morreu pela lésbica. Jesus, ele morreu pelo assaltante. Jesus, ele morreu pelo drogado. Jesus, ele morreu por todos naquela cruz. Mas só que o homem, ele não dá valor ao sacrifício de Jesus. O homem prefere fazer a vontade de Satanás. O homem prefere fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas, meu irmão, elas preferem, aleluia, viver na sarjeta. Muitas pessoas preferem viver no pecado. Muitas pessoas preferem servir ao diabo do que servir a Deus. E aqui a palavra, ela vai dizer aqui: quem comete pecado é do diabo, meu irmão. Talvez você olhe para nós e você diz: irmão, você é pecador. Eu sou pecador, mas eu não vivo na prática do pecado, porque há uma diferença daquele que tem prazer em pecar, daquele que gosta pecar e daquele que peca por natureza. Porque Jesus hoje, ele está como advogado para perdoar os nossos pecados, mas quando ele voltar, ele vai estar como juiz para julgar a cada um de nós segundo as nossas obras. Jesus, naquele grande dia, ele vai estar como um juiz para julgar a cada um de vocês que estão aqui, a cada um de nós que estamos aqui, meu irmão. Hoje, meu irmão, a palavra de Deus, ela é pregada não só aqui na Praça José de Alencar, não só aqui, meu irmão, aqui nessa praça, mas em todos os locais. Você vê, meu irmão, que o homem, ele não teme a Deus. Você vê que o homem, ele não quer fazer a vontade de Deus. Você vê que o homem, ele rejeita a palavra de Deus. Você vê que o homem, ele prefere, glória a Jesus, fazer a sua própria vontade do que fazer a vontade de Deus. Mas isso aí, meu irmão, desde o começo do mundo você vê que Noé, ele foi avisado acerca do dilúvio que Deus iria mandar sobre a terra. Deus disse para Noé: Noé, você construa uma arca, porque depois de 7 dias eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. A Bíblia diz que Noé pregou mais ou menos 100 anos. Ele pregou 120 anos. E ali ele pregou e ele convidou o povo para que o povo entrasse dentro daquela arca. Mas só que o povo não quis. O povo não quis se arrepender.
O mundo de hoje está pior do que o mundo no tempo do dia de Noé. O mundo de hoje está pior do que o mundo no tempo do dia de Ló. Você vê que no tempo de Ló havia a mesma exclamação que tem hoje, né? A mesma exclamação, a imoralidade, né? A homossexualidade, né? Havia, meu irmão, a prostituição, havia ali a lascívia, havia ali, glória a Jesus, né, o pecado, porque o pecado, ele faz uma grande barreira entre o homem e Deus. Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Jesus, ele ama o assaltante, mas ele só não ama é o que o assaltante faz. Jesus, ele ama o macumbeiro, mas ele só não ama a feitiçaria. Jesus, ele ama, aleluia, o homossexual, mas ele só não ama é o que ele faz. Jesus, ele ama, aleluia, a prostituta, mas ele só não ama é o que ela faz. É verdade, meu irmão. Jesus, ele ama, aleluia, o idólatra, mas ele só não ama quando você se prostra lá diante de uma imagem de escultura e adora. Jesus, ele ama cada um de vocês que estão aqui, mas ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se humilhe diante dele. Ele quer que você se prostre diante dele, que você reconheça que você não é nada sem Deus. Glória a Deus. Nós sem Deus, nós não somos nada, meu irmão. Você sem Deus, você é que nem uma folha seca que o vento leva para onde quer. O homem que não tem a presença de Deus, ele é seco por dentro. O homem, ele procura preencher o seu vazio na cachaça. Ele procura preencher o seu vazio na prostituição. Ele procura preencher o seu vazio nas drogas. Ele procura preencher o seu vazio em algo que vai destruir a sua vida, meu irmão. Você vê, meu irmão, que hoje a palavra de Deus, ela é pregada. Jesus, ele manda nós pregar o evangelho. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, meu irmão. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado, meu irmão. Se você crê nessa palavra aqui, você será salvo, mas se você não crê, você será condenado, meu irmão. Quem te condena aqui não é eu. Quem te condena aqui, meu irmão, é as tuas obras. Porque se você anda na luz, você vai praticar as obras da luz. Mas se você anda nas trevas, você vai servir as trevas. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao diabo. Nós não podemos servir a Deus, aleluia, e ao pecado. Jesus, meu irmão, ele pagou um alto preço. Jesus, ele morreu por nós naquela cruz. Jesus, ele morreu pelo homem. Jesus, ele morreu por aqueles que a sociedade não dá nada por ele. Jesus, ele pagou um alto preço, meu irmão. Jesus, ele morreu por nós naquela cruz. Hoje você está aqui, meu irmão, ouvindo a palavra de Deus. Mas será que amanhã você vai estar? Porque o dia de amanhã, meu irmão, não nos pertence. O dia de amanhã só pertence a Deus. Um dia nós iremos descer à sepultura. Um dia nós iremos morrer, não sabemos quando. Mas esse dia vai chegar para todos nós. E após a morte, pregador, após a morte, segue-se ao juízo, meu irmão. Após a morte, segue-se ao juízo. Quando você, glória a Jesus, tem vida, você tem a oportunidade de você aceitar Jesus. Irmão, eu já sou de Jesus. Desde o dia que eu nasci, eu já sou de Jesus. Mas você faz a vontade dele, meu irmão. Porque se você é de Jesus, você não vai beber cachaça. Se você é de Jesus, você não vai usar droga. Se você é de Jesus, você não vai viver na prostituição. Se você é de Jesus, você vai fazer a vontade de Deus. Aleluia! O Senhor, meu irmão, ele manda nós pregar o evangelho. Hoje, meu irmão, muitas pessoas, elas estão precisando ouvir essa palavra. Quantas pessoas que estão no hospital nesse momento. Quantas pessoas que estão em cima de uma cama, enfermas. Quantas pessoas que estão aí no leito da enfermidade. Olha para um lado, olha para o outro e não vê uma saída, meu irmão. A saída é Jesus. O caminho é Jesus. Só Jesus pode libertar o homem da cachaça. Só Jesus pode libertar o homem do cigarro. Só Jesus pode libertar o homem do crack. Só Jesus pode libertar o homem do pó. Só Jesus pode libertar o homem da prostituição. Só Jesus pode libertar. E só depende de você. Essa é a palavra que eu deixo hoje aqui para você. Que Deus ele possa abençoar a cada um de nós em nome de Jesus.